Você sabia que há apenas 10 anos a Volkswagen era a rainha absoluta na China, o maior mercado automotivo do planeta? Mas hoje ela está sendo esmagada por uma empresa que muitos no Ocidente nunca ouviram falar, a BYD. Como uma gigante alemã, símbolo de engenharia, perdeu seu trono tão rápido? E o que isso diz sobre o futuro do poder econômico global? Essa não é apenas uma história de carros, é sobre como a China virou o jogo em uma indústria que o Ocidente dominou por mais de um século. Enquanto a Volkswagen tenta se segurar, a BYD está acelerando e o Ocidente está ficando para trás. Então vamos te mostrar como isso aconteceu e por que você deveria estar preocupado. Com certeza, a China não é mais só a fábrica barata do mundo. Em 2023, a BYD ultrapassou a Tesla em vendas globais de carros elétricos, entregando mais de 3 milhões de veículos, enquanto a Volkswagen viu seus lucros na China despencarem 50% entre 2015 e 2024. Em 1983, quando a Volkswagen entrou na China, o país era pobre, com o PIB per capita de apenas 32 dólares, menos que Uganda e República Centro-Africana. Mas com as reformas econômicas de Deng Xiaoping, a Volkswagen surfou o crescimento explosivo da classe média chinesa, que passou de quase inexistente a centenas de milhões de consumidores. Nos anos 2000, a China respondia por metade dos lucros globais da empresa, um feito impressionante para uma montadora que começou fabricando o Fusca na Alemanha pós-guerra. Mas esse reinado acabou. Hoje, a Volkswagen não consegue acompanhar o ritmo das montadoras chinesas, que dominam preços, tecnologia e até a percepção de qualidade. Em 2019, a Volkswagen vendia quase 4 milhões de carros na China. Em 2024, mal chegou a 2 milhões nos primeiros 9 meses. Enquanto isso, a BYD não só lidera na China, mas está invadindo mercados como a Europa, a América Latina e a Austrália. O problema vai além de uma briga entre empresas, é uma mudança tectônica no poder econômico. E se o Ocidente continuar dormindo, pode acabar dependente da China para a tecnologia que vai definir o futuro dos carros até as cidades inteligentes. E esse fenômeno tem um nome, a ascensão meteórica das montadoras chinesas de veículos elétricos. A BYD, que há 20 anos era apenas uma fabricante de baterias, hoje vende carros que custam até 30% menos que os concorrentes ocidentais, com tecnologias que deixam até a Tesla no chinelo, como baterias que carregam 250 milhas em apenas 5 minutos ou sistemas de direção semi-autônoma que vêm de graça nos modelos mais baratos. Enquanto isso, a Volkswagen, que vendia quase 4 milhões de carros na China em 2019, mal chegou a 2 milhões nos primeiros 3 trimestres de 2024. Mas não é só a BYD. Outras marcas chinesas como a NIO, Xpeng e Geely também estão crescendo rápido, formando um exército de competidores que estão redefinindo o que significa carro de qualidade. A Volkswagen, que já foi sinônimo de inovação com modelos como o Golf e o Passat, agora parece uma tartaruga correndo contra coelhos. Por que isso está acontecendo? E o mais importante, o que isso significa para o futuro do Ocidente? Mas antes de continuarmos, seja bem-vindo a Plenas Ideias. Eu me chamo Gleison e a única coisa que eu vou te pedir aqui é de graça. Se inscreva no canal para você acompanhar todos os vídeos e fazer parte dessa comunidade sem perder nenhuma atualização e curta esse vídeo para me dar aquela força. Mas para continuarmos, precisamos ir aos números, porque eles não mentem. Em 2023, a BYD vendeu 3,02 milhões de veículos elétricos e híbridos, contra 1,8 milhão da Tesla. No último trimestre daquele ano, foram 525 mil EVs da BYD contra 484 mil da Tesla. Isso significou um marco histórico. Enquanto isso, a Volkswagen, que já foi a dona do mercado chinês, está em queda livre. Os seus lucros na China caíram de 4,8 bilhões de dólares em 2015 para cerca de 2,4 bilhões em 2024, segundo as estimativas do próprio mercado. Marcas do grupo como a Skoda, que criou modelos exclusivos para o mercado chinês, viram suas vendas desabarem na última década. Até marcas de luxo do grupo como a Audi e a Porsche estão sofrendo. A Audi vendeu menos de 15 mil EVs na China nos primeiros 9 meses de 2024 e a Porsche está fechando um terço das suas concessionárias no país. Mas por que a BYD está ganhando? Primeiro, ela controla tudo.
das minas de lítio para as baterias até os chips que rodam o software dos carros. Isso corta custos em até 40% comparado com montadoras ocidentais, que dependem de fornecedores terceirizados. Segundo, o governo chinês joga pesado. Entre 2009 e 2023, foram 230 bilhões em incentivos para veículos elétricos, incluindo subsídios de até 2.800 dólares para carros e placas grátis em cidades como Xangai, que custam até 14 mil dólares. Em Xangai, quem compra um carro a combustão precisa disputar uma placa no leilão, pagando preços que às vezes superam o valor de um carro popular. Já os veículos elétricos, eles recebem a placa na mão sem custo nenhum. Isso transformou os carros elétricos em uma escolha óbvia para milhões de chineses. Mas a escolha do BYD não é só por conta dessa questão. Então vamos comparar os carros para você entender o impacto. O BYD Seagull, um compacto elétrico, custa 11.800 dólares e tem autonomia de 405 quilômetros. Já o Volkswagen ID3, que compete na mesma categoria, sai por 23 mil dólares com 450 quilômetros. A diferença de preço é brutal e o Seagull ainda vem com um sistema de infotainment que parece um tablet de última geração, enquanto o ID3 sofre com software cheios de bug. Outro exemplo, o BYD Dolphin, na versão top de linha, tem 520 km de autonomia e custa menos de 18 mil dólares. O equivalente da Volkswagen é o ID4. Ele custa quase o dobro e ainda perde em features como velocidade de carregamento. E não é à toa que a BYD está dominando o mercado. E para você ter uma ideia, enquanto eu pesquisava para fazer esse vídeo, eu acabei me deparando com um artigo fascinante do economista automotivo Ferdinand Dudenhoff, da Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha. Ele escreveu que a Volkswagen está enfrentando a sua maior crise desde a Segunda Guerra Mundial, porque subestimou a velocidade da China em dominar a tecnologia de veículos elétricos. Dudenhoff, que é uma referência no setor, apontou que a BYD investiu anos em pesquisa de baterias de lítio-fosfato que são mais baratas e seguras que as usadas pela Volkswagen. Esse tipo de visão estratégica está fazendo toda a diferença e é um alerta para o Ocidente. Mas não é só na China que a BYD está se tornando referência. Ela já exporta para mais de 70 países, de Portugal ao México, e vendeu 94 mil carros fora da China só no terceiro trimestre de 2024, 32% a mais que no seu ano anterior. Na Europa, o BYD Atto 3 é vendido por 37 mil euros, enquanto o Volkswagen ID3 custa 42 mil euros. No Brasil, o BYD está construindo uma fábrica em Camaçari, lá na Bahia, com capacidade para 150 mil carros por ano. E já vende modelos como o Dolphin Mini por menos de 100 mil reais. Enquanto isso, a Volkswagen anunciou o fechamento de uma fábrica em Bruxelas, na Bélgica, em fevereiro de 2025, e pode fechar 3 fábricas na Alemanha, algo inédito na história da empresa. Isso significa milhares de empregos perdidos e uma crise de confiança na Europa, onde trabalhadores alemães já entraram em greve para protestar. A BYD também está ganhando na inovação. Além das baterias de carregamento ultra rápido, ela lançou o sistema Blade Battery, que é 50% mais compacto que as baterias tradicionais, reduzindo o peso dos carros e aumentando a eficiência. Já a Volkswagen, por outro lado, depende de fornecedores como a Caterpillar, que, ironicamente, também é chinesa. E no software, a BYD integrou inteligência artificial nos seus carros com assistentes que aprendem os hábitos dos motoristas e ajustam tudo, do ar-condicionado à navegação. A Volkswagen tentou criar a sua própria divisão de software chamada CARIAD em 2019, mas o resultado foi um fiasco. O ID3 chegou ao mercado com um sistema de infomanagement incompleto e o ID4 teve recalls por falha de software. Até a Porsche, que é do grupo Volkswagen, atrasou o lançamento do Macan elétrico por causa disso. O Ocidente está reagindo, mas com medo. A União Europeia impôs tarifas de até 45% sobre veículos elétricos chineses, alegando que os subsídios do governo chinês distorcem a competitividade. Os Estados Unidos foram além, com uma tarifa de 100%, praticamente banindo marcas como a BYD. Mas essas barreiras são só um curativo. A BYD já está pivotando para híbridos na Europa,
que não enfrentam as mesmas restrições e planeja fábricas locais para escapar das tarifas. Enquanto isso, consumidores como você e eu pagamos mais caro por carros menos competitivos. Isso é sustentável? Na minha opinião, nunca foi. Mas por que só agora a Volkswagen está perdendo de lavada? Vamos voltar no tempo para entender. Em 1983, a China era uma economia fechada, com ruas cheias de bicicletas, não de carros. O PIB per capita era de US$ 32 e o país parecia irrelevante para as grandes montadoras. Mas as reformas de Deng Xiaoping abriram as portas e a Volkswagen foi uma das primeiras a entrar, formando uma joint venture com a Shanghai Automotive Industry Corporation. E o acordo era simples: a Volkswagen trazia a tecnologia e a China oferecia mão de obra barata e um mercado em potencial. O primeiro Santana saiu da linha de Xangai em 1983 e a Volkswagen virou a queridinha dos chineses, vendendo milhões de carros enquanto ensinava as montadoras locais a fabricar veículos modernos. Na época parecia um plano brilhante, a Volkswagen lucrava muito e a China ganhava aqui no know-how. Mas o que a Volkswagen não previu foi que a China não iria se contentar em só ser um aprendiz. Nos anos 90, o governo chinês começou a exigir que as montadoras estrangeiras compartilhassem mais tecnologia com suas parceiras locais. Empresas como a SAIC, que trabalhava com a Volkswagen, absorveram tudo: processos de manufatura, design e engenharia. Ao mesmo tempo, a China investiu bilhões em universidades e centros de pesquisa, formando uma geração de engenheiros que hoje lideram empresas como a BYD. O resultado, a China não só aprendeu a fazer carros, ela também aprendeu a fazer carros melhores. E a Volkswagen também deu seus tropeços. Em 2019, ela criou a CARED, uma divisão para desenvolver software próprio e competir com a Tesla. Mas a CARED virou um pesadelo. O ID3 chegou ao mercado com sistemas que precisavam de atualizações constantes. O ID4 enfrentou recalls por falhas de segurança e até modelos de luxo como a Porsche Macan elétrico e o Audi Q6 e-tron foram adiados. Enquanto isso, a BYD integrou software e hardware como ninguém, oferecendo atualizações Opter, que deixam o carro mais inteligente com o tempo, algo que a Volkswagen ainda quebra a cabeça para tentar entregar. Essa história não é nova. Lembra do que aconteceu com a Nokia e a BlackBerry nos anos 2000? Eram gigantes dos celulares, mas foram destruídas pela Apple e pela Samsung, porque não acompanharam a revolução dos smartphones. A Volkswagen está correndo o mesmo risco agora, mas o impacto é muito maior. Carros elétricos não são só veículos, eles são plataformas de tecnologia, como computadores sobre rodas. Quem controla essas plataformas controla o futuro da mobilidade, desde os sistemas de transportes autônomos até as cidades inteligentes. Se a China dominar esse mercado, o Ocidente pode acabar como um passageiro, não como um motorista. E não é só a Volkswagen que está em apuros. Outras montadoras ocidentais, como a General Motors e Ford, também perderam espaço na China. A GM, que já vendeu 4 milhões de carros por ano no país, fechou fábricas e reduziu operações. A Ford praticamente jogou a toalha no mercado chinês em 2023. Enquanto isso, a BYD está exportando não só carros, mas uma visão de futuro acessível, tecnológica e agressiva. Será que o Ocidente está condenado a repetir os erros do passado, ficando preso a velhas glórias enquanto a China reescreve as regras? E essa pergunta alugou um triplex na minha cabeça, porque como uma marca nova como a BYD está entregando tanto por tão pouco, enquanto a Volkswagen, que a gente cresceu admirando, está ficando para trás? E essa experiência me fez pensar no quanto as pessoas subestimam a China. A gente cresce ouvindo que as marcas ocidentais são sinônimos de qualidade, mas só que a BYD está mudando essa percepção. E não é só uma questão de preço, porque eu fui pesquisar e descobri que a BYD está abrindo fábricas em lugares como Tailândia, Hungria e Brasil, enquanto a Volkswagen anuncia demissões na Europa. Na Bahia, a BYD está transformando uma antiga fábrica da Ford em um hub de produção
que vai gerar 10 mil empregos diretos e indiretos. Isso é o tipo de visão que falta no Ocidente. Mas a solução para o Ocidente não é simples. Primeiro, ele precisa acordar e entender o que está acontecendo. Mas só isso não basta, porque as montadoras ocidentais precisam parar de depender de fornecedores e construir cadeias de produção interligadas, como a BYD faz. A Tesla já entendeu isso e abriu uma Gigafactory em Xangai sem joint venture, algo inédito para uma estrangeira na China. E hoje vende mais de 600 mil carros por ano lá. A Volkswagen também está olhando para o Brasil, onde planeja lançar 15 novos modelos elétricos e flex até 2027, aproveitando que o mercado latino-americano ainda é menos saturado. Aqui, a Volkswagen tem 4 fábricas desde os anos 50 e acredita que pode crescer 40% até o fim da década. Mas o Brasil não vai ser a nova China se a Volkswagen não inovar de verdade. Agora, se você quer entender como essa disputa entre China e Ocidente pode escalar para algo ainda muito maior, então clique agora nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Lá você vai ver como a guerra pode destruir o Ocidente, com uma análise profunda sobre como a batalha pela tecnologia já está redefinindo o poder global. Agora comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo. Você acha que a Volkswagen consegue virar o jogo ou a BYD vai dominar de vez? E se você está tão intrigado quanto eu com essas mudanças, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que curte tecnologia e geopolítica. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para não perder nada e nos vemos no próximo vídeo.